A paz do nosso Senhor Jesus, minhas irmãs. Sou Eliana Souza. Eu vou deixar uma mensagem com vocês que se encontra ali em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 53. Os últimos versículos, que diz assim: Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então disse: Estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouvistes a minha voz, não escondo o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Dissestes: Não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remistes a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste a sua vingança toda. Todos os seus pensamentos contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Senhor. Todos os seus pensamentos contra mim. As acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto de sua canção. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirá, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente se encontra como esse texto, como esse personagem diz, como ele está aqui, né? Como se encontra perdido, se encontra lançado na cova. Lembrei de José, né? Que foi lançado na cova. Aconteceu tudo aquilo com ele e muitas vezes ele se encontra assim. Como se tivesse lançado na cova, como se tivesse perdido, como se tivesse oprimido pelo inimigo, que muitas vezes nos oprime, nos acusa com acusações, como diz aqui o texto, que muitas vezes coloca mentiras no nosso coração e a gente se sente horrível, muitas vezes se sente perdido, a gente acha que muitas vezes Deus não está nos ouvindo nossas orações, muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, nas nossas angústias, no nosso lamento, nas nossas provações. E a gente se sente assim. E a gente ora ao Senhor e pede para o Senhor ouvir as nossas orações. E a gente se encontra atribulado, se encontra perdido, se encontra sem muita esperança, se encontra muitas vezes desanimado, deprimidos, depressivos, sem muita esperança. Só vê só os nossos inimigos ali em cima de nós, muitas vezes os demônios, muitas vezes Satanás ali batalhando contra a nossa vida e fazendo a gente querer desistir, querendo fazer a gente desanimar. Mas a gente tem que lembrar do nosso Deus, de quem é o nosso Deus. A gente tem que lembrar também que todas as tribulações que nós passamos, Deus nos livrará, assim como diz os Salmos 34, que Deus nos livrará de todas as tribulações. De todas as tribulações. A gente passa muitas vezes por dificuldades, por lutas, e acha que nunca vai acabar aquela luta. Mas no final desse texto, nos dá uma esperança, dizendo que o Senhor ele vai destruir, ele vai eliminar todos os nossos inimigos, que no final vai ter vitória. No final a gente está passando por lutas, por batalhas, a gente desanima, a gente diminui a esperança, a fé, diminui o sonhar, diminui aquela vontade de sonhar, e a gente fica desanimado, a gente só fica olhando as circunstâncias contrárias, só fica olhando o vento, a tempestade, e a gente esquece o Deus que nós seguimos, que nós servimos. E Deus, ele vê as nossas tribulações, as nossas lutas. E nós que somos cristãos, nós que somos seus filhos, no final, Deus vai nos dar vitória.
Se nós seguimos a Cristo, Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar vitória, porque nós somos suas filhas. Nós vamos vencer cada batalha, cada luta. Assim como Salmos 34 diz, que Ele nos livrará de todas as tribulações, de todas as aflições. Muitas vezes eu passo por uma luta e fico preocupado com aquela situação e lembro do Salmos 34, falando que Deus vai me livrar dessa tribulação, dessa luta, porque Ele está comigo, Ele está conosco. Então nós temos que lembrar que Deus, uma hora Ele vai destruir todos os nossos inimigos. E Ele estará debaixo dos nossos pés. Nossos pés. Nós, as filhas do Senhor. Então Ele vai eliminar os nossos inimigos. Uma hora as coisas vão se resolver, as coisas vão se encaixar. Uma hora o sol vai brilhar. Não vai ser só nuvem. Uma hora o sol vai brilhar. E vai passar essa tribulação, vai passar essa luta que você está passando. Temos que confiar e esperar no Senhor, ter paciência no mover de Deus, ter paciência no agir de Deus sobre as nossas vidas. E confiar que Deus vai destruir, eliminar todos os nossos inimigos. Que Ele luta, Ele batalha conosco, Ele batalha nossas guerras, nossas lutas. E Ele vai nos dar vitória. Que nós venhamos ter em mente a vitória. Sempre em mente a vitória, mesmo meio ao caos, mesmo meio à desesperança, o desânimo, que a gente venha lembrar que Deus vai nos dar vitória, que isso é só questão de tempo, essa luta é só questão de tempo que estamos passando. Nós devemos lembrar disso, que é só questão de tempo, que Deus vai nos dar vitória, porque Ele está conosco, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando de tudo, na verdade, de tudo em nossas vidas Ele está cuidando, que nada passa despercebido. Nada passa despercebido nas nossas vidas. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos dê paciência para esperar no mover dele. Porque ele vai se mover no tempo certo. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Amém, irmãs? Que Deus abençoe as irmãs com essa palavra. Que Deus dê alegria e paz aos seus corações. Amém? Deus abençoe.